Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Resgate. Estamos aqui com mais uma programação Verdade Verdadeira com o pastor Márcio Aranda, da Igreja Cristo é Resposta para as Nações. Hoje temos a participação especial do pastor Francisco, um amigo nosso aí de muito tempo atrás. O Márcio também é um amigo nosso de muito tempo atrás. Então, que você seja abençoado através dessa programação. Amém? Glória a Deus. Você que pode colocar um fone no ouvido aí para conseguir ouvir melhor, tá bom? Você seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém? Boa tarde, pastor Márcio. Boa tarde, mais uma semana aí nesse projeto aí de Deus, né? Então, hoje a gente vai compartilhar uma palavra e espero que abençoe sua vida. Amém? E Jesus disse que nós temos que conhecer a verdade. E conhecer a verdade não é somente você esperar que Deus faça tudo por você. Entenda bem. Mas você precisa buscar, se esforçar. Muitas vezes, até para entender a Bíblia, a palavra de Deus, você tem que estar aberto, rendido e até permitir que Deus te inspire a interpretar de maneira correta, deduzir de maneira correta. Então, há muitas chaves na palavra de Deus, na Bíblia, que ficam ocultas. Jesus chegou certa vez e disse que o reino de Deus é um campo que o homem foi lá, vendeu tudo que tinha para comprar o campo e que tinha um tesouro. Ou seja, o tesouro não estava aberto, explícito. O tesouro estava no campo. Ou seja, o cara trocou seu esforço de cuidar da sua vida para comprar aquele campo e agora ele tinha que achar o tesouro. Amém? Então, isso que eu estou falando não é por uma questão teológica, não é por uma questão ministerial, mas é para a sua vida. Amém? Então, às vezes, você precisa resolver uma situação na sua vida, qualquer área que for, qualquer tipo de ansiedade, mal que esteja passando pela sua vida, você precisa de uma chave de Deus, um comportamento, um pensamento, uma orientação, uma instrução simples, que é até o que promete que nós vamos falar hoje aqui. Amém? Pastor Francisco, entre aí e se apresente aí. Vamos começar o nosso programa hoje. Verdade verdadeira. Amém, pastor Márcio. Mais uma oportunidade de falar do amor de Deus. Que Deus já esteja abençoando a tua vida. Que essa mensagem esteja movendo o teu coração. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem feito maravilhas. E hoje não vai ser diferente. Quero que você crie uma expectativa poderosa. Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus de já. E hoje ele vai nos ensinar mais alguns princípios, princípios poderosos, princípios que realmente mudam a nossa vida. Deus não é uma lenda, Deus não é um conto de fadas, Deus não é autoajuda, Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus Criador, é aquele que transforma realidades. Então, uma palavra que você assumir como verdade, que você interiorizar no teu coração, muda a tua história. Então, encha-se de expectativas. Nós cremos no agir de Deus. Nós sempre citamos que nós esperamos que você tenha fé para cestos vazios, que é aquela alusão que nós fazemos quando da multiplicação dos pães. Verdade. Teve gente que não esperava nem
nem receber alimentos, porque lá era deserto, não tinha. Mas teve alguns poderosos que levaram até cestos vazios, porque tinha uma expectativa poderosa que Jesus era capaz não só de prover alimento, como que ia sobejar. Então Amém. nós cremos um Deus que sobeja, e o pastor Márcio tem uma palavra poderosa para ler para nós hoje, pastor. Vamos. Que bênção. Lembrando que nós temos alguns lançamentos também, tá? Na parte da adoração do louvor. Amém? Dia 10 nós vamos estar... Esse é um recado aí para geral, né? Mas também para os irmãos da igreja. Cristo é a resposta. Vamos estar lançando 2 louvores, tá? De autoria. Uma de autoria do reverendo Peterson. Uma de autoria do pastor Márcio Aranda. Tá? Amém. Na voz aqui do pastor Patrick. Amém? Foi lançado, vai sair em todas as plataformas. Aleluia. E também vai sair o álbum aí do pastor Patrick aí, tá? Glória Mais a do que Deus. canção, amém? E orem por nós para que Deus venha estar inspirando cada vez mais fazer essas obras para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá hoje para a palavra, pastor Francisco, né? Amém. O que você preparou hoje? Eu vou ler para nós aqui, 2 Reis 13, 18, diz assim: Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Tem muitas situações que são nuances ou coisas pequenas do relacionamento com Deus. A gente entende, né, que o maior propósito de Deus através da cruz de Jesus Cristo é a comunhão. E muitas vezes a gente vê a comunhão com Deus, oração, como uma coisa mecânica, técnica, né, pastor? Como o nosso pastor sempre fala, né, reverendo Peters, existe a linha tênue, né? É uma prática, uma disciplina, mas não é uma coisa mecânica, né? É um relacionamento com Deus. Então, muitas coisas envolvem a comunhão. E gostaria aí que você trouxesse hoje aí, pastor Francisco, algumas nuances aí dessa comunhão com Deus, aquilo que parece pequeno, né? Vamos lá. Exatamente. Contextualizando esse texto, nós temos que entender que Jeoás vai a Eliseu e buscando direção. E Eliseu dá uma ordem que parece simples, né? Uma coisa simples. Mas era um teste para o coração de Jeoás. Porque é uma vida... esse texto deixa claro que ele vivia uma vida sem paixão. Era batendo cartão, como a gente costuma dizer. Estava só no básico. Aquela resposta automática, sem vontade, aquilo só para dizer que fez. Então, ele pega as flechas, atira ao chão, não sabendo ele, pastor, que ele estava passando por um teste. Porque os testes mais importantes de Deus para nós são aqueles que não parecem teste, não é verdade? Às vezes uma coisa que tem uma aparente simplicidade, de fato é um teste muito importante para Deus. O senhor vê bem, por exemplo, Abraão, ele não tinha um cronograma, não é? Ele saiu sem rumo, não foi, pastor? Pega e vai. E disso, era um grande teste. Ele seria o nosso pai na fé, mas não parecia que era tudo isso quando foi chamado. E às vezes Deus dá uma direção simples. O senhor que lidera o ministério lá, às vezes o senhor dá ordem simples, né? Não para que aquela ordem seja cumprida, não que seja o fundamental a ordem ser cumprida, mas para pesar o coração da pessoa, não é assim, pastor? Exatamente. Recebemos, né, direções que parecem pequenas, né? É que muitas vezes as pessoas parecem que pensam que esquece da onisciência de Deus, né? Deus está presente o tempo todo, né? Exatamente. Muitas vezes, o que acontece na nossa vida cristã? Os objetivos não são alcançados, as respostas não vêm. Muitas vezes as pessoas elas vivem uma sequidão
em relação às respostas de Deus, elas não sabem por quê. Elas até apresentam o currículo, né, para Deus, falam, olha, Deus está aqui, eu vou na igreja todo domingo, eu ajudo, mas qual que é o nível dessa resposta? Essa é uma resposta apaixonada, transbordante, sobejana, que demonstra para Deus, olha, Deus, estou fazendo e estou fazendo com vontade, olha, ninguém está vendo, mas eu estou varrendo aqui, ó, no capricho porque o Senhor está presente? Geralmente não. É aquela história como Jeoás, vou fazer o básico, mandou fazer, eu vou fazer, pronto, acabou. Tá bom, sabe? Porque diz que o inimigo do ótimo, do perfeito, não é o péssimo, é o mais ou menos, não é? Verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Nós vivemos um período de mediocridade de respostas para Deus, mediocridade em servir a Deus, mediocridade em buscar. Pelo menos estou fazendo, né? Tipo, e tem gente que não faz. Isso. Aqui entra em cena o demônio da comparação, né? Que até nos foi ensinado com grandeza, acho que até pelo Senhor mesmo, que quando aquele endemoniado gadareno, que ele é liberto, foi uma grande tristeza, foi um terrível para a cidade, por quê? Porque ele era a síntese, ele era o exemplo perfeito de que pelo menos eu não sou igual àquele endemoniado. Então, exatamente. Eles podiam todos viver uma vida medíocre, uma vida de qualquer jeito, por quê? Porque pelo menos eu não sou igual àquele. Então, quando você tira o demônio da comparação, você tem um espelho, que é você mesmo, né? Eu estou dando o meu melhor, eu posso, eu sei que Deus deu o melhor para mim, deu o melhor por mim, por nós, mas a recíproca está sendo verdadeira. Então, o demônio da comparação, ele entra para te deixar nessa zona de conforto. Não, você está indo, pelo menos você está assistindo o culto. Tem gente que nem vai, e nesse andar em mediocridade você não tem. Como Jeoás falou, olha, ele falou, eu obedeci, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Uma vida com Deus tem que ser uma vida plena. Nós temos que, se para uma pessoa que nós amamos nós fazemos bem, para o nosso Deus tem que ser o melhor. Tem que ser, nós estamos fazendo para Ele, não é, pastor? E às vezes nós não temos o quadro completo, porque Deus ele age assim. Ele é o Senhor. Jesus mesmo, ele não apresentava um plano de carreira, não é isso? Fala, olha, se você me servir, tá aqui ó, os benefícios, tá aqui aposentadoria. Exatamente, plano de saúde, sabe, viagem. Ele falava bem rapidinho, segue-me. Acabou. Era isso. Pra onde? Segue-me. Segue-me, acabou. Essa é uma referência que nós precisamos ver. Por quê? Porque a arte de seguir, né? A arte de seguir.